Olá, queridos, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, a mais um dos nossos devocionais. E hoje eu quero falar com você a respeito da redenção. Quero ler com você lá no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 21 em diante, que diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. O apóstolo Paulo inicia o capítulo 3 de Romanos falando a respeito da lei mosaica e dos seus benefícios. Benefícios esses que estão todos relacionados com a conduta moral do povo de Israel, com a conduta, com o modo de viver em sociedade, com a civilidade do povo de Israel. Mas o apóstolo Paulo continua, o capítulo 3 de Romanos, falando sobre o poder limitado da lei mosaica. Pois a lei mosaica, ela não tem o poder de redimir, de redenção sobre o pecado do povo judeu. Pelo contrário, a lei mosaica, ela somente traz à tona, revela o pecado que está no meio do povo de Deus. Pois como o apóstolo Paulo fala no capítulo 3 de Romanos, ele fala que todos nós pecamos, todos nós estávamos sujeitos, estávamos escravizados pelo pecado, estávamos sob o jugo do pecado. Todo ser humano estava escravizado pelo pecado, inclusive o judeu. Mas, assim como nós lemos nos versículos 21 a 24, que nós acabamos de ler agora, o apóstolo Paulo fala que a justiça de Deus, que vinha sendo profetizada por todos os profetas do Antigo Testamento, ela se revelou no meio do povo, que é Jesus Cristo. A justiça de Deus revelada aos homens. A justiça de Deus que tem o poder real de redimir todo ser humano do pecado, de tirar o ser humano da escravidão do pecado, de tirar o jugo do pecado de cima do ser humano e fazer com que o ser humano novamente se dirija para Deus. Somente através da graça de Deus revelada em Jesus Cristo é que os nossos pecados serão redimidos. E é sobre isso que o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 3 de Romanos. Exatamente sobre isso, que a lei e as obras não têm o poder de redimir o pecado. Somente Jesus Cristo, através da cruz do Calvário, através do poder e da graça de Deus, que foi revelado em Jesus Cristo, é que nós encontramos redenção para os nossos pecados. Portanto, devemos sim ter uma boa conduta. Devemos sim ter um bom testemunho. Devemos sim fazer as nossas obras, porque as obras testemunham da presença de Jesus Cristo nas nossas vidas. Mas devemos ter muito claro isso nas nossas mentes. A nossa redenção, ela se dá somente através da graça de Deus revelada em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o autor e consumador da nossa salvação. Portanto, que a nossa fé esteja baseada em Jesus Cristo, para que nós sejamos redimidos de todos os nossos pecados e para que nós possamos, juntos com Ele, reinar para todos sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, compartilhe com alguém que esteja precisando depositar a sua fé em Cristo, para também ser redimido de todos os pecados, para que seja liberto da escravidão do pecado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, para você receber todos os dias os nossos devocionais. Que Deus continue te abençoando.